olha só, eu queria estar começando aqui, sinceramente, com algo mais para cima, mais positivo, só que pelo visto é mais uma vez o trabalhador que rala no sufoco do dia a dia, tendo que passar por horas realmente infernais logo pela manhã. Mais uma manhã que o paulistano precisou ter paciência, de Jó. Dessa vez foi na linha 2, a linha verde do metrô, que teve problemas e um caos completamente instaurado e, evidentemente, que o trânsito acabou sendo, enfim, reflexo de tudo isso. Vocês têm as imagens, são inquestionáveis, estão sendo projetadas aí na tela para vocês que estão nos acompanhando ao vivaço nas multiplataformas da Jovem Pan. Claramente, passageiros enfrentando filas, plataformas lotadas e a espera quase de 1 hora por um trem. Está mais para a espera de um milagre, hein? David de Tarso, meu caro David de Tarso, minha dupla, me dá aí realmente o contexto atual e o que as autoridades estão alegando para explicar essa brincadeira que a gente está vendo. Pois é, Marinho, muito bom dia. Acabei de receber a informação de que agora a situação foi normalizada, mas houve uma falha na sinalização da linha 2 verde do metrô, que inclusive passa aqui pela Avenida Paulista, um importante acesso para diferentes trabalhadores e até mesmo para acessar outras linhas. Essa falha foi provocada, então, pela sinalização e isso, claro, gerou reflexos onde pessoas tiveram que ficar amontoadas, não conseguiram chegar no trabalho no horário e também gerando reflexos no trânsito, porque quando tem essas falhas, é instalada a Operação Paese por meio dos ônibus e dessa maneira também, muitos motoristas de aplicativo acabam sendo buscados. E claro que isso também tem reflexos gerando congestionamentos gigantescos em toda a cidade de São Paulo. Congestionamentos gigantescos e constrangimentos inaceitáveis para quem realmente menos tem capacidade de se explicar e se sustentar. Então é indignante, sinceramente. Eu acho que todas as autoridades têm que fazer um exame de consciência urgente e um exame ali quase que psicotécnico, talvez, uma grande revisão de por que no controle de tráfego e na sinalização, duas das coisas mais básicas e elementares, meu caro PP, por que isso está pecando tanto? Por que talvez os funcionários estão faltando treinamento? Qual é a sua previsão? A minha questão sobre isso, Marinho, é que está claro e evidente o sucateamento do transporte público no Brasil. Infelizmente, essas imagens estão cada vez mais normal, né? Na semana passada, a gente relatou o mesmo fato que ocorreu na linha vermelha do metrô. Agora, a linha verde novamente passa pelo mesmo problema, não é? Infelizmente, quando você pega, por exemplo, a lógica do transporte público, não só no Brasil, no mundo todo, né, o custo dele está cada vez maior, né? E, infelizmente, o poder público e a iniciativa privada não conseguem fazer jus aos investimentos necessários para manter o transporte público com qualidade, né? O município de São Paulo, por exemplo, na questão relacionada com o transporte de passageiro, o ônibus, né? Você vê, por exemplo, que o subsídio é mais de 10 bilhões de reais, né? Ou seja, o transporte está caro, está caro. E junto com isso, a falta de um plano de contingência, a falta de uma tecnologia de duplicidade que não deixa, de forma alguma, a tecnologia desses transportes falharem, né, faz com que nós temos essas imagens aí. Infelizmente, cai nas costas dos trabalhadores que precisam diuturnamente do transporte público para poder se locomover. Saem de casa de madrugada, enfrentam 4 horas, naturalmente, para chegar no seu trabalho e, com isso, demora mais de 6 horas para chegar no seu local de trabalho. Ou seja, absurdo, absurdo, absurdo. Muito absurdo e é a realidade dura, crua e nua da esmagadora maioria dessa massa de trabalhadores brasileira que, com certeza, não tem uma grana extra para poder bancar um Uber, seja um deslocamento via táxi. E é inacreditável que a gente esteja pecando no básico, né, Jess? Em pleno 2024, uma cidade do porte de São Paulo, a maior cidade da América Latina, a metrópole que se apequenando, né, e falhando no básico e deixando à mercê da própria sorte tanta gente que não merece, né? Como é que você viu esse caso e como reverter isso de modo geral? Eu acho que o mais triste é que esse não é um problema que acontece só em São Paulo, esse é um problema do Brasil. Mas quando a gente olha para o aporte financeiro e o número de investimentos que acontecem, tanto via concessão pública, mas também investimentos diretos do governo e até mesmo dentro da lógica dos ônibus dos municípios, do município de São Paulo, nós vemos que, de fato, existe um problema aí de gestão. E por que eu digo gestão? Porque, com certeza, o uso dos recursos não é o mais eficiente. Ao longo do tempo, nós vimos linhas que eram para estar
prontas para a Copa do Mundo que nunca se concluíram e que provavelmente, quem sabe, talvez nem irão. Então, existe uma lógica de desperdício do recurso público, de não planejamento, muitas vezes, da totalidade dessa obra, que atrapalha muito a população que está dependendo desse transporte. E vale a pena lembrar que fortalecer o transporte público é diminuir o trânsito da cidade de São Paulo, é mostrar que com um transporte público de qualidade nem todo mundo precisa ter seu próprio carro. Então, são várias questões aí que, quando a gente olha para casos como esse, reforçam problemas que a gente já tem. Por isso, é fundamental que a gente tenha um olhar mais atento para a lógica dos transportes públicos, para fortalecer, para melhorar, para realmente fazer acontecer. Não é só sobre dinheiro, é sobre também a habilidade de gestão dessas linhas e desses recursos. Eu acho que tem uma grande qualidade do brasileiro, que é, por mais que esteja refém de toda essa sacanagem, desculpa aqui a franqueza, é a capacidade de ter alguma irreverência e rir diante do caos. Acabei de me deparar aqui diretamente das redes sociais, nesse caso, muita gente diz que as redes antissociais, dizendo que pegar metrô em São Paulo na época de chuva, pelo visto, é assim, né? Você acha que está no paraíso, mas não encontra liberdade e acaba na consolação. É uma desgraça. O fato é o seguinte, é rir para não chorar, e quem fica realmente mais afetado por isso é o trabalhador que acorda cedo, fica ralando, e eu sempre lembro daquele ditado, né? Para realmente organizar, quem não organiza a casa, o telhado acaba caindo, e o telhado vai caindo na cabeça de quem é mais sofrido e quem menos merece uma situação e um constrangimento desse. Imagina ter que chegar agora e explicar para o chefe, claro que é uma situação estrutural, tem alguma justificativa, mas não é todo mundo que tem a mesma boa vontade e para poder aceitar qualquer papo desse, nessa linha, né? Como é que você está? Algumas atualizações aí no front? Me conta. A atualização que a gente tem é que agora a situação foi normalizada, mas é óbvio que vai gerar reflexos porque as pessoas ficaram presas ali, retidas para acessar a linha verde. Então ela cruza também com diferentes linhas, né? A linha verde ela dá acesso a outros transportes, como por exemplo até mesmo em relação à linha lilás, a linha também amarela. Então ela cruza com outras linhas, por isso que gera todo esse reflexo. E agora a gente espera que essas situações não sejam vistas com tanta frequência, porque na semana passada a gente estava repercutindo justamente sobre a questão de uma falha também em uma outra linha de metrô que gerou diferentes reflexos, ônibus também, quando a pessoa precisa do ônibus, com falhas mecânicas que estão sendo apresentadas na Zona Norte e diferentes questões que o poder público precisa ficar em cima e fiscalizando. E é aquilo, né, que o exemplo para o bem e para o mal arrasta, né, e também deixa lições. São Paulo, disparado, mas anos-luz à frente de qualquer outra cidade brasileira, tem o sistema de metrô mais sofisticado e interligado e grande, né, do país. Imagina o exemplo que isso acaba dando, né? Mas que sirva também para realmente haver um grande treinamento, aí, uma revisão dos processos para evitar erros tão básicos. Pepe? Para você ter uma ideia, um caso desse no metrô, ele causa conflito e problema na cidade toda. Claro. As pessoas, por exemplo, que têm problema para enfrentar o metrô e sobe para a superfície para pegar o Uber, né, pegar um aplicativo, né, a tarifa dinâmica sobe também. Sim. Fica mais caro para ele para poder transitar pela cidade, né? E o município de São Paulo e o estado de São Paulo, no caso do metrô, né, em conjunto, não tem um plano de contingência. Nesse caso, por exemplo, não poderia deixar esses aplicativos de carros, né, aumentar o preço da tarifa dinâmica, né? Seja diminuindo a tarifa que se cobra das empresas, seja dando subsídio para elas também. Até porque, nesses casos específicos, né, o transporte por aplicativo também tem uma função pública importante de fazer a cidade não parar, né? São Paulo não pode parar. E tem uma questão interessante que eu queria colocar aqui, Marinho. O custo do transporte está aumentando no Brasil significativamente. No mundo todo essa regra, né? No Brasil, por exemplo, para transporte passageiro de ônibus, né, tem duas tarifas. A tarifa que você cobra do usuário e a tarifa que existe, que o município paga a mais para as concessionárias de ônibus. Faz né? todo sentido. E o valor está cada vez maior. Por quê? Porque a população não aguenta mais pagar valor mais alto de tarifa. Então nós estamos numa encruzilhada, né? Falta dinheiro para o transporte público. Então hoje os administradores, os prefeitos, os governadores têm que ver a situação com bons olhos e com boa vontade. Eu não quero fazer uma comparação, mas já fazendo, acho que todo mundo lembra o tal do não é por 20 centavos e o que um erro no transporte público, uma falha no transporte público acabou sendo ali realmente a faísca para o que aconteceu na jornada de junho de 2013 e além. Claro que são outros fatores, mas
É só bom lembrar às autoridades o erro no transporte público, que é das coisas mais básicas para a rotina de tanta gente que não merece passar por essa situação, pode acabar causando realmente. Para correr atrás disso, a gente fica a dúvida, né? É revisão da política de preços, Jess? Antes da gente seguir adiante, revisão da política de preços, plano de contingenciamento, treinamento básico ou vergonha na cara? Vergonha na cara antes de tudo, mas revisão da política de preço também é um fator muito importante. O PP falou é muito verdade, o subsídio para essa categoria, para a lógica da tarifa, está cada vez maior, porque muitas das vezes as licitações, para se ter qual vai ser a concessão, principalmente no setor de ônibus, elas não são tão claras, elas não são tão concorrenciais. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas das vezes, no Brasil inteiro, se acusa de existir uma máfia do transporte. E você já deve ter escutado falar disso. Essa máfia, ela seria um combinado ali, um jeito de, muitas vezes, desviar do real processo de licitação, de concessão, para favorecer algum grupo. E com isso, vocês vão ter menos ônibus de qualidade, vocês vão ter ônibus mais claros e todos esses problemas se agravam. E o André está certíssimo. O caso das jornadas de julho mostra bem isso. O efeito da política pública nos transportes, ele é sentido por boa parte da população. E ele acaba gerando uma revolta cotidiana. Afinal de contas, cada pessoa aí, muitas vezes, para ir para o trabalho, pega no mínimo 2 transportes. Então, esse custo, ele é mais sentido. E por conta disso, isso gera mesmo mais revolta social. Então que fique aí o alerta aqui, que o nosso programa não é o seu amigo do dia a dia, que as autoridades também recebam esse conselho de amigo aí para evitar que isso seja motivo de uma convulsão social, porque basta uma falha dessa para que haja uma reação correspondente. Não é o que a gente clama, não é o que a gente quer, basta realmente o trabalho mais básico ser feito da forma minimamente eficiente, não há nenhum exagero nisso.